Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró, estou com o João Massano e juntos nós conversaremos sobre política, história, direito e atualidades. Tudo bom contigo, João? Tudo bem, Rui. Tudo bem. Regressados agora, não é? Depois de um período eleitoral que nos fez parar aqui um pouco, mas sim, agora já estamos em pleno outra vez, pelo menos para passar a gravar semanalmente a nossa edição dos diálogos para que quem quiser naturalmente ouça nas redes habituais. Então, deixo aqui, João, registro os meus parabéns pela tua reeleição ao Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, que faça uma gestão profícua, transparente, honesta, atendendo os anseios da classe e que possa verdadeiramente lograr êxito em todos os teus intentos. Dito isto, João, sobre o que conversaremos hoje? Eu penso que tu tens aí um tema, mas em primeiro lugar, naturalmente, agradeço-te a mensagem de parabéns pela reeleição. De facto, foi uma reeleição inequívoca. Felizmente, houve uma grande adesão do eleitorado às propostas da lista que eu encabeçava e tive a honra de encabeçar. E agora, diria eu, temos que trabalhar, essencialmente, como fizemos até aqui, de acordo com o que os advogados esperam de nós. Relativamente ao tema de hoje, acho que tu terás aí algo para dizer sobre posturas que têm sido assumidas em manifestações por alguns advogados do Brasil, e acho que é um tema muito interessante porque levanta várias questões que são relevantes também em Portugal, claro. Pois, nesse sentido, João, no dia 2 de dezembro, portanto, alguns dias atrás, por ocasião da comemoração do Dia do Criminalista, na subseção de Cascavel, da Ordem dos Advogados do Brasil, nós tivemos uma cena, no mínimo, dantesca, à lá Inferno de Dante, no sentido de que um grupo de colegas advogados, para manifestarem contra as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, resolveram, de forma inusitada, abjeta, queimar livros, como se estivéssemos no 10 de maio de 1933, na Alemanha, com o recém-eleito Adolf Hitler, o que é inaceitável para alguém que curse as ciências jurídicas e sociais, o bacharelado em direito. É inaceitável porque, desde o primeiro ano do curso de direito, das ciências jurídicas, o estudante já se prepara para defender o Estado de Direito, o Estado democrático de direito, buscar a justiça a todo e qualquer custo, mas com ética, com zelo e com denodo, o que, no mínimo, não ocorreu. Então, uma postura bastante assustadora, causou-me nojo, preocupação com o momento que vivemos, não só no Brasil, João, mas em todo o mundo, no sentido de que a cada dia que passa estamos demasiadamente maniqueístas. Ou você é do bem, ou você é do mal, ou você é bom, ou você é ruim, ou você é do time A, ou você é do time B. E não é aceitável, em pleno século XXI, uma postura dessas. Mas tenho alertado ao longo desses 28 e hoje 29 diálogos luso-atlânticos que a sociedade passa por um processo de emburrecimento muito grande. Emburrecimento este que tem origem, no meu entendimento, com a chegada das novas tecnologias. E é justamente com ela, pela falta de capacidade de compreensão do ser humano, dessas novas tecnologias, sem um método para a sua utilização, sem compreensão de sua finalidade, é que, achando ter acesso a todas as informações, a 1 terabyte de informações, que conseguiria solucionar todos os problemas do mundo. Isso não é verdadeiro. Ao contrário, não encurta, como disse outrora o professor Lenny Streck, a orelha de ninguém. É preciso
um catalisador para transformar informação em conhecimento, conhecimento em saber e saber em sabedoria. Mas, neste caso específico, não é aceitável que um advogado que possui munus público queimar livros para manifestar-se com relação a uma ou várias decisões de tribunais superiores. Eu acho que é o sinal dos tempos que estamos a atravessar. Essa postura de, no fundo, repulsa relativamente ao presidente eleito no Brasil e demonstração de, no fundo, também uma tentativa de justiça privada na política, como quem diz, nós temos a verdade, nós somos a verdade, nós é que estamos corretos, a maioria ainda não terá percebido, mas nós é que sabemos, portanto, é como se houvesse um arrogar de tutela da sociedade da parte dessas pessoas que acham que são, no fundo, os guardiões da verdade e da democracia e da liberdade no país. Porquê? Porque havia um político português que dizia, que foi inclusivamente assinalado o falecimento dele, o aniversário, o 42º aniversário do falecimento dele no passado domingo, que era Francisco Sá Carneiro. Tinha uma frase que era mais ou menos, posso não concordar contigo, mas defenderei até ao meu último suspiro o teu direito a dizeres o que entendes. E esta liberdade de opinião e a possibilidade das pessoas dizerem o que pensam sem receio é algo que está ameaçado, porque neste momento há um grande medo, às vezes, em expressar opiniões, em assumir opiniões perante os outros, porque com medo da censura, de retaliações, represálias. Porquê? Porque instalou-se um clima de medo, que é quase como se houvesse uma espécie de delito de opinião que esses polícias quase da moralidade ao bom jeito do Irão o fazem, ou seja, é como se nós de repente tivéssemos uma sociedade em que temos algumas pessoas que acham que são polícias dos outros e podem controlar os movimentos dos outros, o que eles dizem, o que eles fazem, o que eles defendem. Porquê? Porque eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem, quase ao bom estilo bíblico, perdoai-lhes que eles não sabem o que dizem, por isso aqui nós não lhes perdoamos, nós aqui vamos impor a nossa vontade e dizer é assim que tem que ser na sociedade, porque nós é que temos razão. E é uma posição muito redutora, mas que, no fundo, combina uma série de características negativas. Nós, de repente, passámos a ter polícias sociais. Em Portugal havia uma polícia censória há uns anos atrás, eu não vou tão longe, mas que por vezes parece que há uma polícia da moralidade que está nas redes sociais e nas ruas à procura de delitos de opinião, leia-se, pessoas que não concordam comigo e que têm opinião diversa da minha, ou que se expressam de uma forma que eu acho errada, portanto eu vou criticá-los e vou puni-los socialmente. E agora nós sabemos que os trolls da internet aparecem assim que se diz ele disse isto e não deveria ter dito, e quem está de acordo comigo vai lá e insulta essa pessoa, e esse insulto faz com que essa pessoa da próxima vez já tenha medo de falar, porque não está para aturar estas coisas, e desta forma abafa-se a diversidade nas redes sociais e na sociedade, porque se eu tenho medo de falar, se eu não sou livre para falar, eu deixo de falar. E ao deixar de falar, sobrevive quem grita mais alto, quem ameaça, quem intimida, quem impõe uma determinada linha. Por exemplo, tu dizes algo que alguém entende como uma ofensa a uma classe, a um grupo de pessoas, esse alguém que é o polícia da moralidade aponta-te o dedo e diz tu disseste algo que não podias ter dito, e faz-te passar por uma espécie de vergonha pública, quase, que te faz, no fundo, ser alvo de chacota e de insultos pelo bando que acompanha essas pessoas, que são a polícia dos bons costumes na sociedade. E o que se passou aí tem a ver com isto, tem a ver com o facto, eu já ouvi políticos em Portugal, e não só políticos, também outras pessoas de outras classes,
dizerem coisas como eles votaram no partido A porque não tinham capacidade para votar em outro partido. E o povo português não compreendeu a mensagem de alguém e por isso votou noutro. E é como se essas pessoas tivessem um direito divino a governar a sociedade, a governar uma classe, e dissessem: eu sou o ungido de Deus, eleito para governar, para te dirigir, para te liderar. Tu não tens capacidade para perceber isso, mas eu é que sou bom. Portanto, tu tens que me seguir a mim, apesar de ainda não teres percebido isso. É um pouco esta a lógica de algumas pessoas, que acham-se à frente do seu tempo, na medida em que os outros não acham que elas sejam tão boas como elas próprias acham. E o que está aqui em causa tem muito a ver com isso, tem muito a ver com esta ideia que algumas pessoas têm, que a sociedade tem que os seguir, porque eles é que são os líderes natos, eles é que são os ungidos de Deus à boa maneira absolutista da monarquia. Não sei se concordas, mas... Concordo, e de tudo que disseste, eu gostaria de fazer algumas notas de rodapé no que disseste, sem complementar nada. Nas 5 leis fundamentais da estupidez humana, de Carlo Cipolla, fica muito claro que tudo que afirmaste simplesmente evidencia que a sociedade atual, de certa maneira, vive um processo de estupidez. Está a se tornar estúpida. Ponto. E o estúpido não sabe que é estúpido. O estúpido, ele causa mal não só a outrem, mas ele causa mal a si mesmo. Segunda nota de rodapé em cima do que disseste. É incrível, mas nós estamos a jogar xadrez com pombos. O pombo vai no tabuleiro de xadrez, destrói, joga todas as peças no chão, pisa em tudo, defeca no tabuleiro e, ao final, ele sai gritando para todo mundo que ganhou a partida. Também é assustador. Terceira nota de rodapé, e não menos importante, com relação à polícia da moral, que nós também verificamos, isso se torna mais presente para aquelas pessoas que estão em exposição, quer por ocupar um cargo público, quer por estar a gerenciar uma classe, ou que, de certa maneira, estejam em evidência, por ser palestrante, professor, advogado, médico, o que for, e simplesmente parece que no processo de reeducação deles para com as redes sociais, é preciso a existência de uma disciplina que o ensine a o que ele pode falar e o que não pode, aquilo que ele pode opinar e o que não pode. Sabes que eu tive uma conferência antes das eleições, na sexta-feira anterior, sobre violência doméstica, e uma das coisas que eu defendi foi a necessidade de nós irmos às escolas ensinar quase a pensar e a lidar com as redes, a lidar com o digital, a lidar com isto tudo, ou seja, fazer uma espécie de sensibilização para a literacia digital. É fundamental ensinar as pessoas a lidar com essas novas formas digitais de atualização, em que nós estamos a ser bombardeados com uma voragem rápida e acelerada que nos devora e que nós muitas das vezes não temos capacidade para pensar, raciocinar e defender-nos dessa voragem. E isto é um problema. E outra coisa, João, hoje eu estava num debate com um grupo de colegas, né, de nossa área, por óbvio, e nesse debate, um dos interlocutores, creio eu, deva ter esgotado seus argumentos sobre o assunto que estávamos a tratar, ele passou a desferir ataques aos outros debatedores, no melhor estilo de Arthur Schopenhauer, porque não tinha mais argumentos para tratar do assunto, para defender a opinião, o ponto de vista dele. E chegou num dos argumentos, eu fiquei pasmo. O argumento era algo mais ou menos assim, que eu não me recordo exatamente o que ele escreveu, mas que o problema dos intelectuais, segundo ele, né, então o interlocutor dele seria um intelectual, é que eles se acham donos da verdade. E qualquer opinião diversa da deles não é aceita.
Eu falei, mas quem teve os argumentos esgotados no debate não foi o interlocutor que ele chamou de intelectual, foi ele, né? Então, é um cenário assustador que temos denunciado em nossos diálogos, em nosso bate-papo, João. Já vem do E, tempo. Deixa-me só acrescentar uma coisa a propósito do que estás a dizer. Já vem do tempo de Sócrates, que a maior sabedoria é saber que nada se sabe. pois, é isso. Agora, outro ponto que me chamou a atenção, e eu pensei nisso agora, parece-me que os grupos de WhatsApp, Telegram, Signal e outros que usamos para conversas rápidas, o que deveriam ter essa finalidade, para facilitar o acesso aí às pessoas, mais parecem neocavernas de Platão, porque ela reduz a grupos de pessoas que tratam de temas específicos e que não dialogam com a realidade, com o que acontece em seu entorno, e eles vivem É. fechados nesses mundos. O mesmo ocorre com os canais no YouTube e outros meios aí tecnológicos, TikTok, etc. Eu não estou a criticar no sentido negativo. Entendo que essas novas tecnologias são imprescindíveis para que nós possamos levar conteúdos de informação, traduzi-los em conhecimento para aqueles que queiram aproveitar a tecnologia com método e finalidade. Mas está claro para mim que são neocavernas de Platão. Mas repara, se o próprio algoritmo das redes sociais me traz só coisas que eu vejo habitualmente, só coisas com que eu concordo, ponho um like, não me traz a diversidade. Logo, eu só vejo uma parte da realidade que é aquela que concorda comigo e aquela que tem as mesmas ideias que eu. Portanto, como é que nós, tendo um manancial enorme de informação nas redes sociais, as próprias redes que nos dão acesso a isso também nos condicionam na nossa análise, na nossa leitura dos factos, porque só nos mostra, de acordo com o funcionamento do algoritmo, aquilo com que nos identificamos, aquilo com que concordamos, aquilo que vimos no passado e estamos sempre a rever as mesmas ideias, as mesmas opiniões, e isso naturalmente limita a nossa percepção do mundo, porque eu acho que já falei aqui de uma situação e de uma discussão a que eu assisti entre, e agora vamos outra vez ter cuidado porque com a polícia das moralidades nunca se sabe o que é que se vai dizer, duas pessoas de cor, eu também tenho cor, tu também tens cor, mas duas pessoas negras, que por acaso até eram pessoas pelo nível intelectual e pela forma como estavam a discutir, revelaram um maior conhecimento do que eu próprio tinha daquela matéria. Ou seja, eles estavam a discutir uma coisa que era se a produção de um programa televisivo, e é difícil ouvir alguém a discutir isto, eu tenho estado em vários grupos e nunca ouvi discutir isto, para além deles, os dois que estavam a discutir o que era se os produtores de uma televisão deveriam ou não censurar palavras homofóbicas ditas por concorrentes num reality show. E um deles dizia que era inadmissível aquele tipo de linguajar passar na televisão, e o outro dizia, não, se nós censurarmos este tipo de linguagem, nós vamos estar a criar uma ilusão que o mundo é cor-de-rosa e que não há este tipo de situações, e quem vê acha que o mundo é cor-de-rosa. Portanto, as pessoas têm o direito e devem ver a realidade nua e crua para poderem optar o que gostam, o que não gostam, o que querem, o que não querem. E isto é um tema que se levanta muitas vezes, que é que tipo de realidade queremos nós? Que tipo de realidade queremos nós ser confrontados? Será que é por eu não deixar passar um palavrão na televisão ou uma declaração homofóbica que isso não existe na realidade? Era bom se fosse assim, acabava-se isto rapidamente. A discriminação, etc. Agora, eu acho que para eu conseguir combater a discriminação eu tenho que saber como é que ela se demonstra, como é que ela se manifesta, e tenho que ir atrás dela e tenho que a combater. Agora, se eu nem sequer tenho o conhecimento e vivo num mundo em que essas declarações não existem, nem sei que existem, como é que eu posso combatê-la e despertar a minha consciência para combater esses comportamentos? Não é possível, porque se você vive num mundo direcionado
em que as informações chegam de acordo com as suas vontades e os seus anseios, né, é óbvio que não será possível você combater uma discriminação ou qualquer outra situação abjeta que se apresente no cotidiano. Pronto, Claro. É o branqueamento da realidade. para É o variar. branqueamento da realidade. Não, tu não podes viver numa realidade branqueada pelos teus conhecimentos, pelos teus gostos, pelas tuas opiniões, porque tu depois ganhas uma dificuldade tremenda em contrariar opiniões diversas das tuas, em combater esses argumentos, em argumentar. Tu perdes a capacidade de argumentar na medida em que tu não estás habituado a ser contrariado e frustrado. Sim, Faz parte da vida. e não só perde a capacidade de argumentar, mas perde a capacidade de estudar, de compreender aquele cenário que é divergente da sua posição, opinião, o que seja, para aprofundar-se nele e descobrir se é possível apresentar contrapontos, né, Sim. antíteses, enfim. É. Bem, olha, Rui, penso que chegámos ao fim, não é? Hoje É, esticámos um pouco filosoficamente, mas para a semana eu gostava já de lançar um tema que era o radicalismo semântico. Acho que pois era algo que nós poderíamos discutir considerando o que falámos hoje, acho que era importante também discutirmos essa matéria. parece-me inevitável que enfrentemos a temática do radicalismo semântico. Então, fica o desafio para o nosso próximo diálogo luso-atlântico, que será o 30º. Então, um Uhum. tema ainda na esfera filosófica, mas que podemos aí desaguar também dentro da perspectiva jurídica, sobre o tema proposto por ti. Então, um grande Ok. abraço, João. O encerramento dos diálogos fica a ti, por ti. Bem, resta-me então agradecer a paciência de quem nos viu, de quem nos ouviu nas diversas plataformas, esperar que continuem a ouvir-nos e a ver-nos e contamos convosco para a próxima semana e um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos e até os próximos diálogos luso-atlânticos.